Bom dia, meus irmãos. Estamos iniciando mais uma aula da nossa EBD nesta manhã de domingo, cujo tema central tem sido, já das últimas semanas, o livro de Apocalipse. Nós vamos iniciar agora com uma oração e depois começamos a lição de número 12 desta manhã, ok? Pai, nós queremos agradecer mais uma vez por estarmos reunidos como igreja, com o intuito, Senhor, de aprendermos um pouco mais da Sua palavra. Nos dê entendimento, Senhor, da Sua palavra, abra nossas mentes, nossos corações para compreendermos melhor a Sua vontade na revelação que o Senhor fez ao seu servo João. Clamamos pela Sua igreja, a Primeira Igreja Batista em São Carlos, por todas as salas que nesta manhã estão reunidas, clamando a Ti, Senhor, a bênção sobre a vida de cada um. Assim nós oramos agradecidos no nome de Seu Filho. Amém. Como havia dito, lição de número 12 hoje. O título é A Visão dos Fins dos Tempos. O alvo da lição. O aluno será capaz de alcançar os seguintes objetivos gerais. 1. Conhecer a visão de João sobre os fins dos tempos. 2. Aguardar e estar preparado com a expectativa da vinda de Jesus. E como objetivos específicos, descrever a visão recebida de João e seu significado. E 2, expressar a sua certeza de estar preparado para a vinda de Cristo. Texto bíblico básico para essa lição de número 12 está no livro de Apocalipse, os capítulos 20 e 21. E o texto áureo é o versículo de número 5 do capítulo 21, que está na projeção e eu leio para os irmãos agora. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. Introdução. O capítulo 20 de Apocalipse, sem dúvida nenhuma, é o capítulo mais polêmico do livro de Apocalipse. Ele fala a respeito do milênio, e sobre esse assunto há várias interpretações. E nós crentes, nós na totalidade não chegamos a um consenso, a um acordo nesta interpretação. Até conversava com o nosso pastor durante a semana e até em brincadeira falava ele que de cada 10 pastores há 11 interpretações diferentes. Claro que é uma brincadeira, um exagero, né? Mas realmente não há um consenso. Alguns acreditam que, e são os denominados de pré-milenista, são aqueles que acreditam que o capítulo 20 do livro de Apocalipse é uma sucessão cronológica do capítulo 19. Se no capítulo 19 relata a vinda, a segunda vinda de Jesus Cristo, e no capítulo 20 fala-se a respeito do milênio, então acredita-se que, os pré-milenistas, que o milênio antecede, o milênio é posterior à vinda de Jesus Cristo. Por outro lado, nós temos os pós-milenistas, que acreditam o contrário, e ainda os amilenistas, que são aqueles que acreditam que é um paralelo, o capítulo 19 é um paralelo independente do capítulo 19. Que, portanto, o milênio seria aquilo que nós já estamos passando nesse instante, e que não deve ser feita uma interpretação literal de 1000 anos a respeito desse período que Jesus Cristo estaria reinando aqui na Terra. Trago, inclusive, aqui para os irmãos uma ilustração para tentar demonstrar e explicar melhor essas correntes de pensamento e de interpretação a respeito do milênio, né? Nós vemos aqui o primeiro, os pré-milenistas, ou seja, Jesus Cristo antecede o milênio, a vinda de Jesus Cristo pré-milênio. Então aqui tem a vinda, a primeira vinda, a morte de Jesus Cristo, né? Tribulação, a segunda vinda, e o milênio pós-segunda vinda, ou seja, a segunda vinda anterior, pré-milênio. Depois nós temos os também premilenistas da dispensação, dispensacionalistas. O que eles acreditam? Também acreditam que o milênio é posterior à segunda vinda de Jesus Cristo. No entanto, eles separam a segunda vinda de Jesus Cristo como sendo uma primeira etapa do arrebatamento e depois a segunda vinda com a própria igreja. E entre esses dois períodos, uma tribulação. Nós também temos os pós-milenistas, ou seja, a vinda de Jesus Cristo pós-milênio.
Então aqui você tem o milênio e a segunda vinda de Jesus Cristo. E os amilenistas? Os amilenistas acreditam que não se deve interpretar de maneira literal esse reino de Jesus Cristo aqui na Terra, e que ele poderia e deveria estar acontecendo já nesse período entre a morte, a primeira vinda de Jesus Cristo, e a segunda vinda de Jesus Cristo. Se formos observar o capítulo 19, nós percebemos que lá a história chega ao fim, é o dia do juízo final. E quando chega no capítulo 20, é um retorno do começo da dispensação que vivemos atualmente, né? Assim, nos parece que há uma conexão, uma ligação entre os capítulos 19 e 20, tal como há entre o capítulo 11 e 12. Lá no capítulo 11, no versículo de número 18, os irmãos viram que anuncia-se o dia do juízo final. E já no Apocalipse capítulo 2, descreve o nascimento, a ascensão e curação de Cristo. Ou seja, há um retorno, não há um paralelo, não há uma continuidade cronológica entre os capítulos 11 e 12. Igualmente, né, nós vemos que não há essa conexão em termos de acompanhamento, continuidade cronológica entre o capítulo 19 e o capítulo 20. Assim, interpreta-se uma das correntes de que o milênio antecede a segunda vinda de Jesus Cristo, e não que ela esteja sucedendo a ela. Okay? O capítulo 12, inclusive, né, ele introduz os 5 inimigos da igreja: o dragão, a besta, o falso profeta, a meretriz e os selados da besta. E todos caem. Apenas as cenas são distintas em telas diferentes. Apresento agora para os irmãos algumas ideias, interpretações que dificultam o entendimento do milênio literal, ok? Mas volto a dizer, aí é uma interpretação que o irmão tem liberdade de ser feita, e acho não, tenho certeza, que o mais importante nesse relato dos capítulos 20, 21, que é o tema da nossa aula aqui, e de todo o livro do Apocalipse, não é a interpretação precisa do milênio, mas sim que aqueles que estarão lá na Nova Jerusalém serão aqueles que estão selados com Jesus Cristo. Aqueles que conseguiram a isso através do sangue de Jesus Cristo. Isso sim é o mais importante. Mas, de qualquer forma, alguns pontos aqui que criam um pouco de dificuldade da interpretação do milênio literal. Cito aqui: não encontramos essa ideia de um milênio terrenal, após a segunda vinda de Cristo nos evangelhos e nas epístolas paulinas. Os evangélicos e nem tampouco Paulo citam absolutamente nada sobre isso. B. O milênio fala de Cristo reinando fisicamente aqui neste mundo, enquanto que seu ensino mostra que o seu reino é espiritual. C. A ideia do milênio na Terra e a posição de preeminência dos judeus reintroduz aquela distinção entre judeus e gentios, que já foi abolida. Só existe uma igreja e uma noiva, formada tanto de judeus como de gentios, de todos aqueles que aceitaram a Cristo. D. Ainda, a ideia do milênio terrenal ensina que haverá pelo menos 2 ressurreições, uma de crentes antes do milênio e outra de ímpios depois do milênio. E isso está em oposição ao que o restante da Bíblia nos ensina. Lá em João 5, 28 e 29, João 6, 39, 40, 44, 54, 11, 24, que os irmãos poderão dar uma lida e confirmar a respeito dessa interpretação. Ainda mais. E a ideia do milênio cria uma grande dificuldade na convivência do Cristo glorificado com os santos glorificados, vivendo com homens ainda em carne. E FF. Como conceber a ideia de que as nações estarão sob o reinado de Cristo durante 1000 anos? Ok? Durante 1000 anos as nações estarão reinando junto com Cristo, em harmonia, tudo perfeito, lindo, e depois elas se rebelam totalmente contra ele. G. Todo o ensino do Novo Testamento é que o juízo é universal e segue imediatamente a segunda vinda. Mas a crença no milênio terrenal, o juízo acontece 1000 anos depois da segunda vinda, e só para os incrédulos. Vamos ler agora para os irmãos o capítulo 20, dos versos de 1 a 10, que fala um pouco do significado do milênio. Vamos ler aqui, está na projeção, ok? E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo,
e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus, e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos. E viveram, e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para os ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. E de Deus desceu fogo do céu, e os devorou. E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago do fogo de enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Ponto de número 1, a prisão de Satanás, versos de 1 a 3. O que significa a prisão de Satanás? Bom, segundo o texto que nós lemos lá, aí em Apocalipse 1, 11, 11 a 7, 20, de 1 a 3, né, podemos concluir que o poço do abismo, do qual Satanás foi preso, ele deve ter um tipo de uma tampa, né, vamos assim dizer, né, porque ela pode ser aberta, pode ser fechada, depois pode ser selada, lacrada, né? João vê que o anjo do Senhor tem a chave do abismo e junto com ela uma grande corrente para amarrar, para prender Satanás. Diz, né, o texto que ele prendeu Satanás por 1000 anos e que o fechou no abismo, né, até completar esses 1000 anos. Na verdade, temos que tomar cuidado com uma interpretação não literal, porque há um grande simbolismo nisso. Primeiro, porque Satanás é um espírito, e espírito não deve ser, não pode ser amarrado, acorrentado, né? Isso, na verdade, significa que a sua autoridade, seu poder foram restringidos, foram limitados. A prisão de Satanás não significa que ele está totalmente inativo, mas que essa corrente, que é grande, né, e que limita o poder desse nosso inimigo, que é Satanás. Ponto 2, o reinado milenar de Jesus Cristo, os versos de 4 até 6. Esse reino não é na terra, mas no céu. Nós vemos aí a descrição de João sobre a visão que ele tem do reino, do trono. Diz ele que viu um trono. Tronos. A palavra tronos aparece 67 vezes no Novo Testamento, sendo que 47 no Apocalipse. Mas de todas, apenas 3 vezes o trono está na terra. Só 3. E nessas 3, sempre falando do trono de Satanás e do Anticristo. Não existe nesse capítulo nenhuma referência à terra, muito menos a Palestina ou Jerusalém. O que nós conseguimos interpretar e ver que esses tronos, essa cena que João está vendo, deve estar ocorrendo no céu e não na terra. Ainda, são as almas que estão reinando. É isso que João está vendo. Portanto, esse reinado não pode ser na terra. João vê almas, não está vendo corpos. E a gente sabe, né, que essas almas são as mesmas descritas de Apocalipse capítulo 6, verso 9. As almas que reinam durante todo o tempo, entre a morte e a ressurreição, que dará na segunda vinda de Jesus Cristo. Ponto 3, o juízo final. E vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugia a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia.
E a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Apocalipse capítulo 20, versos de 11 a 15. Começando nesse segmento de leitura do livro do Apocalipse, vemos que o diabo foi vencido. E João descreve a visão do juízo final. João diz que viu um grande trono branco. Esse grande trono branco simboliza a justiça e a vitória de Deus. No Apocalipse, quem senta no trono é Deus. Deus é identificado na revelação como sendo o Alfa e o Ômega. E João vê essa nova Jerusalém, que vai ser descrita com muito detalhe no próximo capítulo, capítulo 21, e que nela o trono, quem está ocupando, é Deus. Ainda no ponto 3, todo olho verá. Isso implica na ressurreição de todos. E se todos vão ver, né? Todos terão que contemplar o julgamento. Registro nos livros. Esses livros significam conhecimento de Deus, né? De todas as coisas que cada um fez. Entenda-se claramente aqui, baseado em todos os evangelhos, em todo o texto bíblico, que não adianta você ter as melhores obras se seu nome não estiver escrito no livro da vida daqueles que se renderam a Jesus Cristo e aceitaram o seu sacrifício na cruz. Ponto número 4. A Nova Jerusalém, Apocalipse 21, de 1 a 8, diz assim o texto: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas. E eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos que se prostituem, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. A cena que é descrita agora por João é que o juízo final aconteceu. Já aconteceu o juízo final. E nessa cena, os inimigos do Cordeiro e da igreja foram lançados no lago de fogo. Os remidos estão reunidos agora com o Cordeiro, com Jesus Cristo. Essa nova realidade é simbolizada pelo texto que diz: novo céu e uma nova terra, a nova Jerusalém, o tabernáculo de Deus. Vemos agora aqui, a partir desse ponto, do texto do capítulo 21, a descrição da nova Jerusalém. O anjo levou João e levou a visão dele para essa nova cidade, a nova Jerusalém. E algumas coisas que a gente pode ver nessa nova Jerusalém. Primeiro, o que não haverá na nova Jerusalém. Mar. Mar aqui no caso é um simbolismo da separação. Portanto, um símbolo de separação que nós não vamos ter na nova Jerusalém. Lágrimas também não teremos. Não haverá morte, não haverá sofrimento, não haverá dor. Por isso, nós não vamos ter lágrimas, não vamos ficar entristecidos. Lá também na Nova Jerusalém, não vamos ter templo. Pode parecer estranho, mas nós nos reunimos no templo como igreja que somos para adoração ao nosso Deus. Mas Deus habita com os remidos e eles servirão como sacerdotes em toda a Nova Jerusalém. Não há necessidade de um templo. Ainda não haverá trevas. Trevas simboliza aqui a insegurança, o medo, A luz preciosa da presença de Deus e do Cordeiro
vai estar iluminando toda a cidade, em todo lugar que estivermos. E ainda, nessa cidade não haverá maldição, porque tudo que é indigno e desaprovado a Deus está fora dessa cidade permanentemente. E o que haverá nessa nova Jerusalém? O primeiro ponto é vida eterna, simbolizada pelo rio da água da vida, claro e cristalino, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Se não vai haver mais tristeza, não vai haver mais dor, tribulação, nós vamos ter mais morte, vida eterna. O culto também será perfeito, porque a comunhão está constante com Deus e com o Cordeiro. E uma comunhão plena tanto de Deus com o Cordeiro e com a noiva, a igreja que lá está eternamente. E o restante do capítulo 21, a partir do verso número 9, nos diz o seguinte: E veio a mim um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. E tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como cristal resplandecente. E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre eles, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Do lado do levante tinham 3 portas, do lado do norte, 3 portas, do lado do sul, 3 portas, do lado do poente, 3 portas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e nele os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade, e as suas portas e o seu muro. E a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como a sua largura. E mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios, e o seu comprimento, largura e altura eram iguais. E mediu o seu muro de 144 côvados, conforme a medida de homem, que é a de um anjo. E a construção do seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda a pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo safira, o terceiro calcedônia, o quarto esmeralda, o quinto sardônica, o sexto sárdio, o sétimo crisólito, o oitavo berilo, o nono topázio, o 10º crisópraso, o 11º jacinto, o 12º ametista. E as 12 portas eram 12 pérolas. Cada uma das portas era uma pérola. E a praça da cidade de ouro puro, como vidro transparente. E nela não havia templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado. E o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações dos salvos andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e honra das nações. E não entrará nela coisa alguma que contamine, e cometa abominação e mentira, mas só o que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Em continuação, algumas características dessa Nova Jerusalém. Ponto 1. A Nova Jerusalém é bonita por fora. Ela reflete a glória de Deus. A cidade eterna não é somente o lar da noiva, ela é a própria noiva. Quando João tentou descrever a beleza e a glória dessa Nova Jerusalém, dessa cidade, ele talvez tenha tido dificuldades até de expressar o que era belo e se baseia em cima de pedras preciosas. São os termos que ele designa a beleza que essa cidade tinha. Tentou descrever de tal modo que nossa imaginação muitas vezes voa em termos de interpretar exatamente aquilo que João estava vendo. Mas uma coisa é certa, a Nova Jerusalém é bonita. Bonita por fora e bonita por dentro também.
A Nova Jerusalém é bela por fora e por dentro. Ninguém coloca pedra preciosa nos fundamentos, no alicerce. O alicerce é aquilo que está escondido. Mas essa nova cidade, João descreve como tendo belíssimas, preciosas pedras, como sendo o alicerce dessa cidade. O alicerce dessa cidade estão 12 espécies de pedras preciosas, a beleza, a riqueza, esplendor no seu interior também. Não há nada feio nesta cidade. A igreja que vai estar lá como noiva do Cordeiro vai se sentir muito bem, porque é um lugar belíssimo. Nada está escondido, nada de sujeira para debaixo do tapete. Tudo é perfeito, tudo é lindo, tudo é maravilhoso. Ponto número 3. A Nova Jerusalém é aberta a todas. A cidade tem 12 portas. Ela tem portas para todos os lados, 3 para cada um dos lados, como o irmão deve ter prestado atenção no texto. Isso quer dizer, isso nos fala da oportunidade abundante de entrar nessa gloriosa cidade. Chance a todos que assim quiserem. Os habitantes dessa cidade são aqueles que procedem de toda tribo, povo, língua e nação. São todos aqueles que foram comprados pelo sangue de Jesus. Número 4. A Nova Jerusalém não é aberta a todos. A cidade tem uma grande e alta muralha. Muralha fala de proteção, de segurança, né? Embora haja portas, e essa porta estão representando a possibilidade de várias pessoas, como eu falei, de tribo, povo, língua e nação, poderem adentrar essa cidade, a entrada dessa cidade está reservada àqueles que foram comprados pelo sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro. Há uma porta e em cada porta há um anjo. Então há 12 portas, mas em cada porta há um anjo e há uma grande muralha de proteção para essa cidade. Ponto número 5. A Nova Jerusalém está construída sobre o fundamento da verdade, versículo de número 14. Esse símbolo fala da teologia da igreja, né? A igreja está edificada sobre o fundamento dos apóstolos. Jesus Cristo é a pedra angular, não é Pedro, não é Pedro. A igreja do céu, a noiva do Cordeiro, a Nova Jerusalém está edificada sobre o fundamento dos apóstolos, sobre a verdade revelada sobre as Escrituras, Jesus Cristo, o Senhor. Mas essa cidade vai ter espaço para todo mundo? Ponto 6. A Nova Jerusalém tem espaço para todos os remidos. Perceba o que é dito aqui. A cidade é quadrangular, comprimento, largura e altura iguais. A cidade tem 12.000 estádios, ou seja, aproximadamente 2.200 quilômetros de comprimento, de largura e de altura. Não existe, evidentemente, nada parecido no planeta. É uma cidade que vai da cidade de São Paulo até a cidade de Aracaju, capital do Sergipe. Olha o tamanho. Isso aí é o comprimento, depois isso de altura e isso de largura. Na Nova Jerusalém, a maior montanha, o Everest, ela é ultrapassada 240 vezes, muito maior. Claro que há um simbolismo todo nessa metragem, assim, mas o entendimento é de que há espaço para todos os remidos. Ponto 7. Integridade. Não apenas a cidade de ouro, mas a praça de ouro como vidro transparente, né? Tudo está descoberto, não há nada escondido. Isso significa que não há espaço para pecado, para coisas que estejam encobertas, escondidas. A integridade é a base de todo o relacionamento. E é isso que nós vamos viver na Nova Jerusalém. Ponto 8. A Nova Jerusalém é um lugar de plena comunhão com Deus. Como havíamos dito anteriormente, na Nova Jerusalém nós não vamos ter templo, não haverá necessidade de templo, porque a igreja habitará em Deus e Deus habitará na igreja. A comunhão vai ser plena, total entre Deus, o Cordeiro e a igreja. E ponto de número 5, nós concluímos essa lição dizendo que como está a sua expectativa para a vinda de Jesus? O mais importante, enquanto Jesus não vem, esteja compartilhando as boas novas de salvação e aguardando com muita alegria e vigilância a vinda do Rei Jesus.
Espero que todos vocês tenham um ótimo dia, um bom restante de domingo e que Deus possa abençoar a sua vida. E se Deus assim permitir, estaremos no próximo domingo com a última lição da revista de Apocalipse, estudando o capítulo de número 22. Até mais.